Oi, oi, bom dia, tudo bem com você? Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Então, pessoal, tô gravando mais um vídeo aqui para conversar com vocês sobre a palavra de Deus e hoje a gente vai meditar um pouco em Isaías 62. Tem um texto muito interessante no livro de Isaías que fala justamente sobre a oração dos últimos dias. Sim, Deus precisa que nós oremos uma oração específica nesses últimos dias. Nós sabemos que os tempos de Deus têm se cumprido nas nossas vidas. Nós sabemos que os sinais da volta de Jesus estão próximos e nós devemos mais do que tudo desejar que esse dia chegue logo. Então eu vou ler para vocês rapidamente aqui a palavra de Deus, lá em Isaías 62, capítulo 1, versículo 1 em diante. Por amor a Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, uma diadema real nas mãos de Deus. Não mais aclamarão abandonada, nem a desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Refsibá, e a sua terra Beluá. Pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com uma noiva, e os filhos se casarão com você, assim como o noivo regozija por sua noiva. Até aqui eu vou ler com você. Exatamente esse é o exemplo que está aqui no livro de Isaías. Muito Jesus também usou em parábolas sobre a noiva e o noivo estarem prontos para esse casamento, prontos para o grande dia. Jesus contou a parábola das 5 noivas prudentes e as 5 noivas imprudentes, aquelas que haviam trazido o óleo para estar à porta da igreja, para esperando o noivo chegar. À meia-noite o noivo chega e as noivas prudentes elas entram para o casamento com o noivo que elas tanto esperavam. E é exatamente isso que a igreja está passando. Nós estamos passando pelo processo dos últimos dias, meus irmãos. E nós temos que mais do que nunca desejar que o noivo chegue logo. Nós precisamos estar ansiando pela volta de Deus. Nós precisamos ter o nosso coração queimando, sabe? Contando as horas já para volta do noivo, para volta de Jesus. Nós precisamos que Jesus volte. E essa é justamente a oração que nós devemos fazer nos últimos dias. Porque em Apocalipse 22:17 diz exatamente isso, o espírito e a noiva dizem vem. Então, nosso espírito, a nossa alma precisa ser elevada a um plano muito maior de oração. Muitas vezes nós oramos por bens materiais, nós oramos por um carro, por uma casa, por um casamento abençoado. Não que tudo isso não seja incrível. Deus tem imenso prazer em abençoar os seus filhos e nós podemos pedir isso ao Pai. Mas mais do que tudo, existe uma coisa muito maior do que isso acontecer na nossa volta, que é o retorno do Messias. Nós precisamos, meus irmãos, que Jesus volte, sabe? E esse versículo aqui de Isaías fala exatamente disso, que os dias estão contados e nós vemos que a justiça de Deus, toda a terra, todas as nações verão e reconhecerão nosso Deus como Deus único. Ele será reconhecido em toda a sua glória. E a noiva anseia pelo dia do casamento, a noiva passa horas e horas se preparando para que quando o noivo chega ela esteja preparada para o casamento, e é exatamente isso que nós precisamos desejar em nossos corações, passar todos os dias nos preparando para esse casamento. Nós precisamos que Jesus volte logo, meus irmãos, porque as coisas estão difíceis, a dificuldade tem aumentado muito esses últimos anos. E a grande esperança no qual nós carregamos o nosso coração é justamente esse texto que Isaías fala. É de Deus trazendo a sua justiça de volta sobre a terra. É Jesus descendo em sua glória para restaurar o mundo, para restaurar toda a bondade no mundo com a sua justiça e estabelecendo a justiça de Deus novamente, assim como era desde o princípio. Depois que o mal entrou nesse mundo, depois que o pecado, depois que o ser humano, com a sua arrogância, decidiu tirar tudo a paz que tinha, com seu pecado, com o primeiro pecado, o mundo virou um caos, virou tudo distorcido e nós preferimos governar a nós mesmos do que viver sob a autoridade de Deus. Mas aqui em Isaías está a grande esperança, meus amigos. Isaías 62, um novo nome de Sião. Nós acreditamos que Deus trará de novo o renovo sobre a terra e ele muito em breve há de vir. Mas Deus está à procura de corações que queimem por esse dia, corações que desejem mais do que tudo que Jesus volte. Deus ele quer ver o posicionamento do povo dele orando dia e noite pela volta de Jesus.
Jesus, ele não vai voltar para uma pessoa que não está esperando, assim como ele contou na parábola do ladrão. Ninguém espera um ladrão invadir a sua casa, porque se soubesse a hora ele já estaria pronto. E assim ele diz que seria o dia do Senhor, mas o dia do Senhor virá como um ladrão para aqueles que não estão esperando a volta dele. Porque aqueles que oram dia e noite, eles têm noção do tempo que está se aproximando cada vez mais e mais. Você não só observa os sinais, não são as más notícias que antecedem a volta de Jesus, mas sim o nosso coração. Nós vivemos, nós sentimos que está se aproximando o grande dia, e nós, como a noiva, nós devemos nos preparar e estar ansiosos cada vez mais e mais por esse dia. E essa é a oração da igreja nesses últimos dias. Nós possamos orar cada vez mais e mais, dedicar pelo menos nas nossas orações, nas nossas petições, pedir a Deus: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa é a canção que a noiva deve ansiar por cantar. Essa é a canção dos últimos dias, meus amigos. Maranata não é nenhuma novidade, Maranata é a primeira e a última canção. Justamente ela que é a canção que nós devemos ser encarnados por ela, sabe? Essa canção Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, ela precisa se fazer uma verdade em nós, sabe? Nós ansiarmos pelo retorno do nosso esposo, que é Jesus, aquele que veio preparar o caminho para a salvação, aquele que nos conectou de volta com Deus Pai. Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, têm medo da volta de Jesus. Se essas pessoas, isso é algo muito preocupante, entende? Porque se essas pessoas têm medo da segunda vinda de Jesus, é porque elas não entenderam nem sequer a primeira. A primeira vinda de Jesus consistia em restaurar o plano perfeito de Deus, em habitar com o homem. Nos salvou, nos purificou. O preço dos nossos pecados, dos nossos erros já foi pago na cruz do madeiro. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele disse em João 14 que iria para o Pai, mas ele deixaria conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que nos molda de volta a sermos chamados filhos de Deus. Em Romanos também Paulo descreve isso, que pelo Espírito somos testificados como os filhos de Deus. Pelos filhos de Deus somos chamados agora. E o próprio Jesus disse: não vos chamo mais de servos, mas sim de meus amigos. E a minha casa, a casa do meu Pai, há muitas moradas para vocês. Então, meus irmãos, isso tem que ser o motivo da gente levantar da cama todos os dias. Tem que ser um motivo de maior alegria, de regozijo, cara. De imaginar e acordar que Jesus pode voltar a qualquer momento os céus se abrirem, mas nós precisamos tomar a posição de orar para que esse dia chegue logo, para que Jesus volte logo e estabeleça a justiça dele e restabeleça Sião na terra, porque todos nós precisamos que esse dia chegue, meus irmãos. E o meu coração está queimando de alegria, porque eu sei que você foi tocado também. E eu espero que de coração você ore, dedique um tempo a orar, sacrifique jejum pela vinda de Jesus, sacrifique jejum pela volta dele. Muitas vezes nós jejuamos por coisas que não tem necessidade aqui, porque a nossa vida aqui na terra é passageira. A glória de Deus, nada do que é da glória de Deus pode se comparar com coisas terrenas. E em Romanos está escrito isso, que todo sofrimento, toda luta, todas as coisas pode de forma alguma se comparar com a glória que Deus trará sobre a terra de novo, o renovo de Sião. E isso é uma verdade que nós precisamos tornar real em nós. E é isso, meus irmãos, que eu tinha para compartilhar com você. Eu sei que Deus, ele é justo, ele é bom, e ele muito em breve voltará para nos buscar, e nosso coração precisa estar voltados para ele. E é isso que eu tinha para comentar aqui com vocês no vídeo de hoje, a palavra de hoje, que o meu coração arde por vocês também estarem nesse lugar de clamando: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E eu queria deixar aqui para vocês também uma recomendação de um livro muito bom que eu li recentemente, que é esse daqui. Eu até fiz um vídeo mostrando ele. É um livro sensacional do escritor Luca Martini, que é missionário, e ele tem muitas palavras, muitos conselhos sábios. Ele tem conselhos para quem tem coração missionário, para todos os cristãos que oram, uma maneira mais digna de orar, sabe? De buscar a Deus e também de se infiltrar, sabe? De ser um cristão verdadeiramente, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja atuando. Você ser um cristão no seu trabalho, você ser um cristão nas ruas, por onde quer que você vá. Você acolher as pessoas, não ser aquele crente chato que julga, que critica, mas que tem imenso amor pelas almas em levar a salvação para essas pessoas. Porque é isso que nós precisamos ser. Nós somos missionários chamados para uma grande comissão. E o Senhor Jesus, ele conta comigo e com você, meus irmãos. Então, meu irmão, fique aí, cara. Cuide da sua vida espiritual, da sua saúde mental. Todos vocês, busque conhecimento, leia livros, se dedique, aprende mais. Cresça na graça e no conhecimento e na abundância e da plenitude que há em Cristo Jesus. E viva de uma maneira digna do Senhor.
E é isso que eu tinha para vocês hoje, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida e o seu ministério. Continue com a gente sempre, deixa o seu gostei aqui, comenta no vídeo se você quiser, o que Deus tem falado com você ainda, o que você tem sentido no coração. Divulga para os seus amigos, divulga para os grupos da igreja, divulga aí para geral. Vamos levantar uma grande comissão de jovens, de homens, mulheres que clamam dia e noite pela vinda do Messias. E é isso, meus amigos. Um abraço do fundo do meu coração para vocês. Valeu, gente!